Sessão ordinária número 36, 2023, do dia 23/10 de 2023. Quero cumprimentar os senhores vereadores, funcionários, internautas e os convido para dar início à sessão invocando a proteção de Deus. Peço ao vereador Edivar que faça a leitura de um trecho bíblico. Sabedoria da vida. Sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é mais valiosa do que as pérolas e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita ela tem vida longa. Na sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é a árvore da vida para que os que a adquirem e são felizes aqueles que a conservam. Javé alicerçou a terra com sabedoria e firmou o céu com entendimento. Com o saber que ela tem, são abertos os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Obrigado, vereador. Eu só quero comunicar a todos que eu estou como presidente porque o seu Lucir teve retorno aí, que ele fez uma cirurgia. E também quero aqui dar boas-vindas aí a Ivani, sua colega aí da PAI. Sejam sempre bem-vindas aí as pessoas que nos acompanham aqui. Conforme prevê a nova resolução número 03/2020, a ata foi encaminhada por meio eletrônico a cada vereador para análise. A ata da sessão ordinária número 35/2023 e atas 9/2023 e 10 das sessões extraordinárias estão em discussão. As atas estão em votação. As atas estão aprovadas. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências e proposições recebidas. Convite para a mostra de trabalhos pedagógicos e cultural contestado, local na Escola Municipal de Educação Básica, prefeito Valdecir Ângelo Zampieri, a data no dia 26/10 de 2023, quinta-feira, horário das 8h15, abertura e apresentações e após a apreciação dos trabalhos. Às 14 horas, abertura e apresentação e após apreciação também dos trabalhos. Com convite para a palestra Saúde da Mulher, no dia 31 de outubro, às 19 horas, local aqui na Câmara de Vereadores de Irani. Você é convidado a participar da promoção da Promotoria da Mulher. Convite para o Pé na Trilha, abertura e largada do Pé na Trilha do contestado, dia 27/10, local, Escola Básica Estadual Dom Felício César da Cunha Vasconcelos, horário da abertura e largada às 7h30 matutino e às 13h30 vespertino. Contamos com a sua presença. Convite da Escola de Educação Básica Isabel da Silva Teles, que tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para prestigiar as apresentações alusivas ao contestado. Data 25 de outubro, período matutino início às 10 horas e vespertino início às 14 horas. Contamos com a presença de todos. Projeto de Lei Complementar número 023, de 20 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de uso a título gratuito de áreas de terras do patrimônio público, conforme específica, e também dá outras providências. Prefeito Vanderlei Câncer, prefeito municipal. Projeto de Resolução 03, de 23 de outubro de 2021, que regulamenta a Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos do Poder Legislativo do município de Irani e da outras providências. Wilson Zamarque, presidente em exercício. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal, número 026, de 2023, que institui o pagamento via PIX para a quitação de débitos de natureza tributária, multas e tarifas no município
de Irani. Flávio de Mello, vereador do MDB. Declaração: declaro sobre as penas da lei e em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias vigente e com o plano plurianual e da lei complementar número 101 de 04 do 5 de 2000, que dispomos dos recursos orçamentários e financeiros necessários para fazer frente aos gastos necessários para o cumprimento do disposto do projeto de lei 044 de 2023. Vanderlei Câncer, prefeito municipal. Declaro sobre as penas da lei e em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias vigente e com o plano plurianual e a lei complementar número 101 de 04 do 5 de 2000, em seu artigo 16, inciso 2º, que dispomos dos recursos orçamentários e financeiros necessários para fazer frente aos gastos necessários para cumprir o disposto do projeto de lei 045 de 2023. Vanderlei Câncer, prefeito municipal. Declaração: declaro sobre as penas da lei e em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias vigente e com o plano plurianual e a lei complementar número 101 de 4 do 5 de 2000, em seu artigo 16, inciso 2º, que dispomos dos recursos orçamentários e financeiros necessários para fazer frente aos gastos necessários para cumprir o disposto do projeto de lei 046 de 2023. Vanderlei Câncer, prefeito municipal. Declaração: declaro sobre as penas da lei e em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias vigente com o plano plurianual e a lei complementar número 101 de 4 do 5 de 2000, em seu artigo 16, inciso 2º, que dispomos dos recursos orçamentários e financeiros necessários para fazer frente aos gastos necessários para cumprir o disposto do projeto de lei 048 de 2023. Vanderlei Câncer, prefeito municipal. Projeto de moção de apoio número 013 de 2023, Edivar Luiz Zanini, Flávio de Mello, Catiana Contes Moraes, vereadores dessa casa, de leis no uso de suas atribuições legais, observadas as normas regimentais dispostas nos artigos 115, 119, 158 a 160 do regimento interno dessa casa legislativa, submetem à liberação do soberano plenário a presente moção de apoio dirigida ao senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e ao senhor José Priante, deputado presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando a urgente aprovação do projeto de lei 4778/2023, de autoria do deputado federal do MDB, Valdir Cobochini, que dispõe sobre autorização para o manejo e a caça do javali em todo o território nacional. Flávio de Mello, Edivar Luiz Zanini e Catiana Moraes, vereadores do MDB. Projeto de moção de aplausos número 12/2023, Edivar Luiz Zanini, Flávio de Mello e Catiana Contes Moraes, vereadores desta Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, observadas as normas regimentais dispostas nos artigos 115, 119, 158 a 160 do regimento interno dessa Casa Legislativa, submete à liberação do soberano plenário a presente moção de aplausos, dirigido ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Jorginho dos Santos Melo, ao secretário da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, senhor Coronel Luiz Armando Reis, e aos coordenadores das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, a Coredec e de Santa Catarina, e aos coordenadores municipais de Defesa Civil. Flávio de Mello, Edivar Zanini e Catiana Contes Moraes, vereadores do MDB. Projeto de moção de aplausos número 011 de 2023, Edivar Luiz Zanini, Flávio de Mello e Catiana Contes Moraes, vereadores dessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, observadas as normas regimentais dispostas nos artigos 115, 119 e 158 a 160 do regimento interno dessa Casa Legislativa, submete à deliberação do soberano plenário a presente moção de aplausos, dirigido à diretoria, Comando de Bombeiros da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Flávio de Mello, Edivar Luiz Zanini e Catiana Contes Moraes, vereadores do MDB. Indicação: senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 140 e 141 do regimento interno dessa Casa, apresenta a vossa excelência a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito Vanderlei Câncer. Solicito que seja feita a limpeza geral no cemitério municipal. Renato de Campos, vereador do PSD. Indicação: o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições nos termos do artigo 140 e 141 do regimento interno dessa Casa, apresenta a vossa excelência a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito Vanderlei Câncer. Solicito que seja feita a manutenção na iluminação pública no bairro Zampieri, próximo à Cerâmica Contestado, e manutenção na rua Valdir Stackmeier. Renato de Campos, vereador do PSD. Indicação: o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 140 e 141 do regimento interno dessa Casa,
Apresenta a Vossa Excelência a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito Vanderlei Câncer. Solicito que seja feita a manutenção nas ruas do bairro Santo Antônio. Renato de Campos, vereador do PSD. Indicação, senhor presidente, cumprimentando cordialmente a vereadora que abaixo subscreve e apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 140 e 141 do Regimento Interno dessa Casa, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito Vanderlei Câncer e à secretária responsável, a fim de reivindicar a seguinte medida, solicitando que o município, através da Secretaria de Transportes, realize manutenção na estrada de linha Pigosso, local que necessita de atenção, e após o salão da comunidade, no sentido a linha Guarani. O local está intransitável e transporte da PAI necessita passar pelo local. Catiana Contes Moraes, vereadora do MDB. Indicação da vereadora Catiana Contes Moraes, solicitando que o município realize a manutenção e troca das lâmpadas na rua José Deola, bairro Bavaresco. O pedido foi feito pelos moradores da região, que estão sofrendo com a falta de iluminação pública, o que dificulta a visibilidade noturna. Indicação da vereadora Catiana Contes Moraes, do MDB, solicitando que o município, através da secretaria responsável, realize a pintura de uma faixa de segurança em frente à mercearia do Bueno, no bairro Santo Antônio. Indicação da vereadora Catiana Contes Moraes, do MDB, solicitando que seja feitos os reparos na avenida, realizado a revitalização de toda a extensão da avenida Governador Ivo Silveira. A avenida necessita de reparos, tais como cobertura de buracos sobre a pista, calçadas e outras revitalizações que impedem a circulação de pedestres e motoristas de forma ideal. Indicação da vereadora Catiana Contes Moraes, do MDB, solicitando que o município realize a manutenção e o conserto da calçada na orla da Prainha. Indicação da vereadora Catiana Contes Moraes, do MDB, solicitando que o município realize a manutenção e conserto do ponto de ônibus e do muro do cemitério municipal. O local foi danificado e o dia dos finados vem chegando e o conserto se faz necessário. Pedido de informação, o vereador que abaixo subscreve comparece à presença de Vossa Senhoria com o devido respeito e acatamento para solicitar com a máxima urgência. Sabemos que o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis foi instituído por lei como símbolo nacional de identificação das pessoas com deficiência ocultas, aquelas que não podem ser observadas de imediato, como é o caso da surdez, transtorno do aspecto autista e algumas deficiências intelectuais, entre outras. De acordo com a lei, o uso do símbolo será opcional. Nesse sentido, o vereador deseja ser informado se o município possui dados de quantas pessoas são portadoras de deficiências ocultas em nosso município. Renato de Campos, vereador do PSD. Requerimento do vereador Renato de Campos, do vereador Adrian Esganzerla e do vereador Wilson Zamarque, que comparece à presença de Vossa Senhoria com o devido respeito e acatamento para dizer e requerer o seguinte. Em 8/8/2023, esses vereadores protocolaram requerimento para participarem do Congresso Nacional de Gestores Legislativos Municipais a ser realizado na cidade de Brasília, no período de 7 a 10 de novembro, promovido pela UVB, União dos Vereadores do Brasil. Ocorre que, por inúmeros motivos, o requerente apresentam as suas desistências ao requerimento acima referido. No entanto, em conformidade com a resolução do número 01/2020, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados para a concessão, pagamento e prestação de contas de diárias, Lei Ordinária número 1792, de 12 de agosto de 2016, apresenta um novo requerimento de liberação para participação em curso e concessão de diárias nos seguintes termos. Visando obter conhecimento e troca de experiências para melhor desempenhar suas funções, os requerentes objetivam participar do curso Comunicação Clara e Acessível para Representação Política Eficiente e uma Gestão Participativa, a ser realizado na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, no período de 7 a 11 de 2023, promovido pela CGP, Centro de Capacitação em Gestão Pública, conforme programação. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, servidores dessa casa, pessoas que nos visitam, o nosso colega suplente de vereador Dimas, o assessor do deputado Mauro de Nadal, o Marcos Antônio, que nos brinda também com a sua presença nessa tarde,
a Ivani, presidente da APAI. Sejam sempre todos bem-vindos aqui a esta casa. Quero rapidamente explanar sobre as proposições de moção que apresentamos nessa noite, juntamente com o vereador Edivar, a vereadora Catiana, sendo que são duas moções de aplauso e uma moção de apoio. Referente às moção de aplauso, a gente propôs referente ao trabalho realizado pelos bombeiros voluntários do nosso município, que já foram outras vezes também motivo de homenagem nessa casa, mas a gente julga que é sempre importante reconhecer o trabalho que essas pessoas prestam ao nosso município. Lembrando que é um trabalho voluntário, são pessoas que se dedicam dia e noite para que a gente possa, nos momentos mais difíceis, poder contar com o apoio sempre presente deles. Com relação à Defesa Civil, né, uma moção que nós apresentamos também de reconhecimento ao trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil do Estado, do Estado de Santa Catarina, que é reconhecida hoje como referência para todo o país, para todo o sistema de defesa civil do país, e principalmente pela eficiência do trabalho apresentado agora nos últimos eventos aqui do mês de outubro, onde o Estado de Santa Catarina poderia ter sido palco de uma grande tragédia se não fosse o preparo e a eficiência da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. E a Defesa Civil ela é um conjunto formado por município, Estado, região, então é importante a gente reconhecer o trabalho também de toda essa cadeia que dá suporte a todo esse sistema que dá suporte ao sistema da Defesa Civil. Como diz o slogan, né, da Defesa Civil somos todos nós. E a Defesa Civil esse ano, né, então completa também 50 anos de atuação no nosso Estado, uma data importante também para que seja lembrada. Com relação à moção de apoio que nós apresentamos, é referente ao projeto apresentado pelo deputado federal Valdir Cobalcini, que visa o controle e a caça, né, mais especificamente do javali. Uma praga que para nós, né, tem causado muito prejuízo na nossa região, principalmente aos nossos agricultores, né, que produzem, que acabam sendo, né, sendo penalizados aí através da presença desses intrusos na nossa região. É importante frisar que a competência da liberação das licenças, né, até então era do IBAMA e agora passou para o Exército, e aí nós estamos aí com um problema que as pessoas que tinham a autorização para poder fazer a caça e o manejo estão enfrentando alguma dificuldade. Então nós manifestamos o nosso apoio e pedimos urgência para que seja apresentado então e votado esse projeto. Com relação ao projeto de minha autoria que apresentei, que autoriza o município de Irani a receber os seus tributos através da PIX, é uma forma de nós modernizarmos e facilitarmos também o dia a dia dos nossos contribuintes. Hoje a gente sabe que tem a questão do boleto, que tu precisa imprimir, que precisa ir atrás de código de barras, enfim. E a gente tem aí disponível uma ferramenta tão simples que é o Pix, né, que a gente pode, de forma muito mais simples, estar efetuando os pagamentos dos tributos municipais. Então, por isso também tive a liberdade de apresentar o projeto de lei, que espero depois poder contar com a colaboração dos colegas para que seja aprovado. Quero aqui lembrar que recentemente nós apresentamos nessa casa e foi aprovado também um projeto de moção referente à questão do leite, né? E na semana passada o presidente Lula editou um decreto onde ele acaba beneficiando então as empresas que optarem por fazer a compra do leite in natura de produtores brasileiros. E dessa forma a gente então consegue amenizar um pouco também aí as perdas, né, dos nossos produtores que têm sofrido tanto com a questão da importação do leite e seus derivados por preços mais atrativos aí de outros países. Então, nessa primeira fala seria isso, meu muito obrigado. Quero cumprimentar também nesse momento o suplente vereador Dimas, seja sempre bem-vindo, assessor aí do deputado Mauro de Nadal, o Eric e o Lourenço aí presente, seja sempre bem-vindo. Matéria da ordem do dia. Projeto de lei ordinária do
Executivo, número 43, 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar pagamento em nome de terceiros do que se refere ao primeiro emplacamento do caminhão Volvo VM 270 6x4R, adquirido pelo município através do consórcio Sim Catarina. Coloco o projeto em segunda votação. Como voto o vereador Adrian? Favorável. Antônio? Favorável. Igor? Favorável. Edivar? Favorável. Flávio? Favorável. Renato? Favorável. Projeto de lei ordinário número 43 do Executivo foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação. Projeto de lei ordinário do Legislativo, número 22 de 2023, que institui o programa Melhor Amigo, que trata sobre o controle populacional e bem-estar de cães e gatos no âmbito do município de Irani. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Como voto o vereador Adrian? Favorável. Vereador Antônio? Favorável. Vereador Igor? Favorável. Vereador Edivar? Favorável. Vereador Flávio? Favorável. Vereador Renato? Favorável. O projeto foi do Legislativo número 22, foi aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores presentes. Inscrição para explicação pessoal. Com a palavra, vereador Edivar. Boa noite, presidente. Hoje o presidente Wilson, colegas vereadores, suplente de vereador Dimas, Marco Antônio de Oliveira, assessor, o deputado estadual Mauro de Nadal, a Ivani Grisa, presidente da PAI, as assessoras, ao Henrique, ao Spiá, ao Henrique e ao Enzo, sejam bem-vindos. Como o Flávio já bem colocou, eu hoje vou falar alguma coisa sobre a produção de leite no nosso município, e a gente viu aí que o governo federal se sensibilizou para os produtores, já sinalizou alguma coisa, então a gente vê que existe uma luz no fim do túnel. E a EPAGRE está fazendo um trabalho. Sabemos que a produção leiteira aqui no nosso município, ela foi eleita em primeiro lugar no programa plurianual da EPAGRE. E a gente sabe que não adianta só preço, mas sim a profissionalização aí dos produtores. E a EPAGRE vem realizando um trabalho, inclusive com um curso que deve durar quase um ano, né? São 6 encontros de produtores. O primeiro seria visita a uma propriedade produtora de leite. Segundo encontro, nutrição e alimentação do rebanho e visita a uma propriedade. Terceiro encontro, produção, manejo reprodutivo e visita de uma propriedade. Quarto encontro, qualidade do leite e instalações para pecuária leiteira e visita à propriedade também. Quinto encontro, recria e criação de terneiras e novilha e gestão da atividade. Visita o sexto encontro seria para o encerramento, visita em outra propriedade leiteira. Aqui no nosso município, nós temos parceiros também. Temos instituições parceiras, que é a Cressol, Cicobi, Sicredi, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria da Agricultura.
Então a EPAG também está fazendo esse trabalho, que é uma opção dos agricultores na votação do plurianual da EPAG, e esse curso está sendo muito proveitoso. A gente sabe que a profissionalização, ela nunca para. O segredo do sucesso é se manter sempre bem informado. Seria isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Flávio. Senhor presidente, retorno a esta tribuna para fazer algumas homenagens, parabenizar. Inicialmente, quero parabenizar a todos os alunos, toda a comunidade escolar, professores, pais que estiveram envolvidos na apresentação da Noite Cultural da última sexta-feira, referente aos 111 anos do combate de Irani. Um momento importante da gente frisar e reforçar a importância do 22 de outubro. A gente tem como exemplo os nossos amigos, irmãos gaúchos, que celebram com tanto orgulho o dia 20 de setembro, e nós precisamos desenvolver na nossa população, e aí o trabalho dos professores, muito importante, que a gente possa desenvolver o mesmo sentimento de orgulho com relação ao nosso 22 de outubro. Então, ontem, 22 de outubro, nós memoramos os 111 anos do combate de Irani, um marco importante para a nossa cidade e para todo o Estado. Quero também parabenizar ao Josué Gonzaga, ele que, juntamente com o atleta Valdelir Domingues, estiveram nesse final de semana participando do Campeonato Sul Brasileiro de Capoeira, na cidade de Rio do Sul, onde o atleta, então, o Valdelir, ele acabou ficando em primeiro lugar na categoria infanto-juvenil. Quero parabenizar o Josué pelo trabalho que ele desenvolve em prol da nossa comunidade, lembrando que é um trabalho voluntário que ele desenvolve, onde ele atende 2 vezes por semana cerca de 20 pessoas ali no bairro Santo Marcom, passando o ensinamento, então, da capoeira, que é uma manifestação cultural, reconhecida no nosso país, e que tem aqui no nosso município muitas pessoas que gostam da prática e que também, através da capoeira, levam o nome do nosso município além fronteira. Então, importante, um campeonato a nível sul, categoria sul, e aí a gente tem um atleta que acaba tendo destaque, ficando em primeiro lugar. Então, parabenizar mais uma vez o Josué e também o Valderir pela importante conquista e pela dedicação para com a categoria. Da mesma forma, parabenizo o atleta Altair Pigosso, ele que é atleta aqui do nosso município, que esteve participando do Campeonato Brasileiro de Atletismo Master no Recife, onde ele levou o ouro então nos 5.000 metros e nos 10.000 metros, e levou a prata nos 1.500 metros. Parabenizar também o Altair aí por toda a dedicação, por sempre se esforçar para estar levando o nome do nosso município para o país e também além do país, uma vez que, com a participação dele neste campeonato, ele conseguiu também a vaga para disputar o Sul-Americano no Peru, no próximo mês. Mas, infelizmente, devido à falta de apoio, de patrocínio, ele não vai poder estar participando lá dessa competição. O que a gente aproveita a oportunidade também para lamentar e para pedir que tenha também, por parte da nossa comunidade, mais apoio, um olhar mais apurado também para os atletas do nosso município. Lembrando que ele teve toda uma questão de preparo, aí desde o mês de junho, aí onde ele, juntamente com o seu treinador, estavam se dedicando para que pudessem, então, estar participando dessa competição no final de semana lá no Recife. O objetivo era conseguir uma medalha e ele volta para casa com 3. Então, a gente parabeniza aí o Altair, que apesar de todas as dificuldades que enfrenta, a falta de apoio, de incentivo, não desiste e continua sempre aí levando o nome do nosso município para o pódio e para que seja conhecido país e mundo afora. Muito obrigado. Seria isso, presidente. Com a palavra, vereador Renato.
Boa noite ao presidente, boa noite aos visitantes. Eu só quero deixar registrado aqui nessa tribuna, dizer para todos os vereadores que está me sobrando muito tempo e eu resolvi de visitar todas as pessoas acima de 60 anos e todas que têm deficiência. Então, eu estou visitando casa por casa, tirando foto e postando. Então, vai ser um trabalho que eu vou comecei a fazer já e vou continuar fazendo. Então, também quero dizer aqui que hoje criamos mais 2 amiguinhos que estão assistindo a sessão aí, e eles pediram bem assim para mim, quando eu convidei eles para chegar até na mesa, que daqui 4 dias eu estou de aniversário, daí tinha umas coisas para nós comer, e eu convidei eles e eles chegaram e daí me perguntaram, o senhor é rico? Eu disse para eles, não, mas tenho um coração novo que Deus me deu. Se não fosse vocês, eu não tinha mais esse coração. Então, quero agradecer os piazinhos ali que estão aí, que andam de skate aí pela cidade. Aí. Meus parabéns para vocês e continue assim. Venham na Câmara de Vereador, que aqui a Câmara é de vocês, tá? E o pessoal também que estão assistindo nós aí. E dizer também que fiz uma pesquisa aí na cidade, na saúde, foi em todos os lugares. Aquele projeto que eu pedi vista semana passada, que comentaram muito nas redes sociais aí que nós tínhamos segurado o projeto. Viu, gente? Ninguém deu um voto favorável a esse projeto. Ninguém. Que disse que já tem a preferência dessas pessoas. Para que andar com um colar no pescoço dizendo que tem uma doença? Ninguém usa. Então eu quero dizer para vocês assim que eu também tenho a carteirinha de diabético e não uso. Então é bem assim um projeto, só cai lá nos deputados, já cai aqui no nosso município. Então eu tenho uma coisa a dizer assim, ó. Quando a pessoa quer fazer uma coisa para as pessoas, a pessoa faz. Não precisa vir aqui pedir na tribuna. Pega, faz uma festa, faz alguma coisa, arrecada e faz. Porque eu digo assim, ó, fazer um projeto é fácil, mas tem que ter o dinheiro para manter. Porque vejo bem que todos os pedidos que eu faço, o dinheiro está na conta. E eu não faço nenhum pedido aqui para gastar o dinheiro. Eu deixo que a saúde gaste com todas as pessoas do nosso município. Então, eu quero dizer assim para os vereadores, que aquele projeto é um projeto que nenhum município tem aqui na Redondeza. Ninguém tem. Hoje nós ligamos para tudo, nem sabe como que tem esse projeto. Então, é uma coisa assim, do outro mundo, né? Ele põe nas redes sociais lá e fico louco, mas pode apanhar onde quiserem. Eu sou um vereador, assim, quando é bom para o povo, não precisa nem pedir para mim, eu voto favorável. Mas quando é uma coisa assim, para prejudicar, vai prejudicar todo mundo. Hoje em dia, vocês vão nos bancos, para dar a vez para uma pessoa idosa lá, todo mundo já embraba. Calcule na saúde. Na saúde, hoje, em Concórdia, já tem 3 selos. Selo verde, e o azul e o vermelho. Então, quando é vermelho, é de prioridade. Quando é azul, mais ainda. E o verde fica por último. Então, já tem as leis, né? Então, para que nós vamos gastar em dinheiro em coisa que ninguém vai usar? E eu tive agora, não faz um mês ainda, fazendo campanha, ninguém me falou nada desse tipo de doença aí. Eu passo todas as casas pedindo voto, sou bem recebido. Agora aparece um projeto desse aqui na Câmara, que nós temos que votar, que nem sabemos o que é. Seria isso e meu boa noite a todos. Com a palavra, vereador Antônio. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Wilson. Em seu nome, quero cumprimentar os demais vereadores. Desejar ao senhor, vereador Wilson, muito sucesso na condução
dessa casa como presidente, nem que seja por poucos dias, mas desejar sucesso. Quero cumprimentar os funcionários dessa casa, ao assessor do presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal. Seja bem-vindo ao nosso município. José Dimas, obrigado por estar sempre participando. Aos funcionários, quero cumprimentar o Eric e o Lourenço, de se fazerem presente aqui. Hoje, em especial, eu quero cumprimentar a Ivani, presidente da PAI, e aqui fica o meu agradecimento como cidadão do município de Irani, como vereador, ao trabalho que a senhora desenvolve junto com a diretoria, junto com os professores, junto com os funcionários da PAI. Parabéns. Quero aqui, como vereador, como cidadão e como um irmão de uma aluna da PAI, expressar aqui a minha gratidão e o meu respeito a essa entidade. E até que eu puder e tiver condições, estarei lutando pelo melhor da PAI. E aqui, senhores vereadores, temos por obrigação, de todos nós juntos, buscar alternativas. A PAI tem projetos novos lá, que estão sendo implantados, e nós temos por obrigação que melhorar o convênio que temos com a PAI. Isso é uma obrigação nossa como vereador, o executivo. Vamos trabalhar, vamos buscar alternativas, vamos conversar e vamos chegar a um número que seja, pelo menos, nunca vai ser suficiente, mas que seja, pelo menos, razoável para que vocês consigam cada vez desenvolver melhor o seu trabalho. Então, meus parabéns, Ivani, quero que seja estendido às demais pessoas que trabalham e conduzem a PAI. Quero aproveitar a oportunidade, com a chegada do suplente Tilamar, desejar boas-vindas também e desejar sempre sucesso. Quero aqui também aproveitar a oportunidade. Tivemos, na sexta-feira, uma apresentação referente aos 111 anos do combate do Irani no ginásio municipal. E aqui eu quero parabenizar a Secretaria de Educação, Diretoria de Cultura, né? É assim que diz, Flávio de Mello? Isso, todos os diretores, funcionários que conduzem a cultura do nosso município. Quero também parabenizar e agradecer a todos os professores e alunos que se fizeram presente. Quero dizer que estava emocionante, estava muito bonita mesmo. Para quem é iraniense, para os nossos antepassados que deixaram essa história, deixaram esse legado, e as pessoas saíram emocionadas do evento, diante da beleza e das apresentações. Quero aqui, agora vamos tratar de alguns assuntos aqui que vão ser um pouco mais polêmicos, mais fácil eu deixei para falar no começo, agora vamos falar. Quero aqui convidar todos os vereadores, principalmente aqueles que fizeram um bicho de 7 cabeças com relação às pontes da Defesa Civil. Convidar todos que se façam presente lá no Pio Décimo. A primeira ponte já está instalada. Quando diziam aqui nessa tribuna e batiam panela e gritavam que não ia vir, que está lá, está colocada lá. Mas agora vão lá ver. Não é só vir aqui falar, vão lá olhar. Está lá feito o trabalho. E aqui quero aproveitar para agradecer a administração e principalmente ao vice-prefeito Adelmo, que estava lá desde o primeiro dia no meio do barro, para fazer com que isso acontecesse. Eu sei que ele se colocou à disposição de ser vice-prefeito para trabalhar, mas eu passei aqui já outros mandatos, outras administrações, e eu nunca vi fatos como esse acontecer. Mas está lá, perfeita, instalada. E mais uma coisa, senhor presidente, uma das primeiras aqui do Oeste de Santa Catarina. Então, significa que está sendo trabalhado e que as coisas estão acontecendo. Quero também aqui pedir aos senhores vereadores, pedir à população do nosso município, que tenhamos um pouco de paciência. É visório e notável que pegamos um período que faz praticamente 15, 20 dias que só chove.
Temos previsões de mais chuvas, previsões de mais temporais. E aqui eu vejo indicação, mais indicação, mais indicação. Que tem que arrumar aqui, que tem que arrumar aqui. Está sendo arrumado e sendo trabalhado os lugares prioritários para dar acesso às pessoas. Não vai conseguir arrumar tudo numa semana. Não vai conseguir arrumar tudo num mês. Mas vai ser arrumado. Porque vocês sabem que o povo trabalha, que as coisas estão sendo feitas. Agora, numa semana, é impossível resolver. As pessoas também vão ter que ter um pouco de entendimento. Trabalhou hoje, amanhã a previsão já é para chuva. Como é que vai arrumar? Como é que vai fazer? Então as pessoas também têm que entenderem, e principalmente os vereadores, que são pessoas instruídas, que conhecem o sistema. Não é possível que não consigam entender que passamos por um momento difícil. Eu queria e coloco esse desafio, mas a população de Irani não merece que esse desafio se concretize. Que tivesse acontecido em épocas passadas o que está acontecendo hoje. Aí vocês iam ver o que é não poder transitar, não poder distribuir seus produtos, não poder fazer o seu trabalho. Porque a qualidade das estradas era péssima. Hoje, graças a Deus, temos estradas e que suportaram todo esse momento difícil de chuva, de período de estadia, e está se passando. E nós vamos melhorar, nós vamos fazer. Vocês podem ter certeza, daqui 90 dias vocês vão poder vir aqui na tribuna e cobrar. Porque vai estar tudo recuperado e tudo funcionando da melhor maneira possível. Eu quero, para encerrar minha fala, eu vi que o presidente Lula fez um decreto com relação aos produtores de leite. Aqui nessa casa nós fizemos uma moção, demais vereadores, demais câmaras da região, só que é muito tempo. 90 dias é muito tempo. Os produtores de leite, vocês podem ter certeza que não vão suportar um período como esse. Vocês podem ter certeza que isso tinha que ser de imediato, porque os produtores de leite já estão há 6 meses levando pau, levando laço, levando prejuízo. E continuam levantando às 4 horas da manhã, tirar leite para sustentar a população brasileira. O nosso presidente não teve coragem e não teve dignidade de atender aos nossos produtores. E isso aqui não é politicagem, porque eu não votei para ele e não votaria mesmo. Mas é o que eu vejo, é o que eu busco. E aqui fica o meu posicionamento. Os nossos deputados federais, principalmente aqui do oeste de Santa Catarina, a região mais produtora que temos de leite no país, tinham que ter se posicionado de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais firme com relação a esse decreto. 90 dias é muito tempo. 90 dias o produtor não suporta. E aqui, hoje está aqui o assessor do nosso presidente da Assembleia, deputado Mauro. Nos ajude, leve o nosso deputado, que nos ajude com relação à recuperação das rodovias, principalmente estaduais. Eu sei que é um momento difícil, é um momento de entendimento. Mas hoje a nossa região precisa, principalmente de rodovias, para poder entregar seus produtos às nossas agroindústrias, porque hoje o único caminho que temos para ir, por exemplo, a Curitiba, nós temos que ir a Caçador, de Caçador ir a Lebão Regis, de Lebão Regis a Santa Cecília, sair em Mafra. Olha a diferença numa estrada de 360 quilômetros. Hoje, os nossos transportadores, e alguém está pagando, quem vai pagar isso é o consumidor. E os nossos transportadores, as nossas agroindústrias estão pagando um preço muito caro por falta de estrutura no nosso país. Então, fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento de vocês estarem aqui, e fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Adrian.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar hoje, em exercício como presidente da casa, o vereador Wilson, também a todos os vereadores, a todos que se fazem presente e nos assistem daqui e também pelo Facebook. Eu quero ser breve, muito direto, e quero dar continuidade ao que estava falando o vereador Antônio, em respeito ao decreto do presidente. Como eu havia dito, e como todo mundo sabe, uma moção não resolve um problema no âmbito federal. Mas nós tínhamos muitos, e temos, produtores perecendo. Nós tínhamos quase que, não é um dado científico, mas todas as câmaras de Santa Catarina e de outros estados também fazendo moções em relação aos produtores de leite, em relação a que alguma medida fosse tomada para que os preços pudessem ser competitivos. Nós tínhamos vários deputados, e temos, no âmbito estadual, no âmbito federal, que também trataram a respeito deste assunto. E devido a toda a pressão que nós, e isso é um mérito de todos nós, é um mérito do Brasil, porque todo mundo sabe que não é da vontade do presidente em fazê-lo, mas fez um decreto. E eu não quero adentrar no mérito dele, mas com certeza, pelo menos fez, e que pelo menos, a partir de toda a força, de toda a união, não é? Não tem o ditado, a união faz a força. A partir disso, é que, com certeza, isso surtiu efeito e fez com que o presidente fizesse o decreto, a portaria, enfim. Então, no final das contas, ainda não acabou, como colocado pelo vereador, ainda não acabou. Mas, pelo menos, deu para ver que o que nós fizemos, o que Santa Catarina fez, surtiu efeito. E quero dar também continuidade, também da fala do vereador Antônio, e ser bem preciso aqui. Hoje, deu entrada nessa casa muitas indicações em relação a corrigir problemas que foram causados pela chuva. E aí eu concordo com o vereador. Tenhamos paciência, não só nós, mas as pessoas também. Porque, obviamente, as estradas se deterioraram e agora é preciso que tenha-se algumas prioridades para que, a partir daí, sejam resolvidas essas estradas. Só que o ponto que eu quero tocar, que eu quero chamar a atenção, não é esse. Eu quero já deixar anunciado que, se legal, para a próxima sessão, eu vou apresentar um projeto que mude isto. Que as indicações só possam ser apresentadas se, para o mesmo direcionamento, compiladas em uma só. Ou seja, várias indicações pelos mesmos vereadores, toda a sessão das mesmas estradas. Naquela sessão que, se o direcionamento for a Secretaria de Obras, e quase sempre que todas as indicações direcionadas para a Secretaria de Obras sejam compiladas em uma só indicação, para não perder tempo. Porque, no meu ver, toda a sessão é perdido pelo menos 15 minutos lendo indicações que são a mesma coisa, mas que mudam uma palavra ou outra. Então, se tiver legalidade, eu já deixo anunciado que, no meu ver, isso está errado e precisa ser corrigido, precisa haver maior celeridade na leitura das indicações. Por quê? Porque quem está em casa assistindo não vai ficar meia hora escutando indicações que são muito parecidas e iguais. Não vão entender. Então, no meu ver, é bom para nós e é bom também para quem está em casa ouvindo as indicações. Então, eu já estou deixando anunciado que, se houver a legalidade,
assim será. E sobre as indicações, adentrando o mérito de uma delas, eu falei hoje com o vice-prefeito, e uma das estradas que estava na indicação, que é a da linha Guarani, a Serra da linha Guarani, segundo o vice-prefeito, é prioridade para ser consertada. Então, já tem, obviamente, uma lista de quais são as prioridades de conserto das estradas, então acredito, e é assim que tem que ser, que a Secretaria deva seguir essa lista de prioridades, visando as estradas que estão piores do que as outras. Então, nessa semana, conforme colocado pelo vereador Antônio, não vai adiantar nenhuma indicação, visto que é preciso seguir essa lista, é preciso fazer aquilo que é necessário, corrigir o que foi causado pela chuva. Então, obrigado a todos. Passo a presidência para o vereador Antônio e peço que ele me conceda até 10 minutos. Está concedida a palavra. Quero cumprimentar pessoas que nos acompanham aqui, nossos vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham também através das redes sociais. Quero trazer aqui também algumas informações. Teve aí no último final de semana a campanha de vacinação, então aqui quero parabenizar a Secretaria da Saúde, onde tivemos mais de 425 crianças vacinadas, né? Então, é uma das melhores campanhas feitas até hoje, pelo levantamento que foi repassado aí pelas enfermeiras aí responsáveis pelas vacinação. Também eu quero aqui falar da PAI, né? Isso a gente já todo ano a gente busca sempre melhorar, né, esse convênio, né, Antônio? Você bem colocou aí. Esses dias a gente já estava conversando também para ver com o prefeito a possibilidade de nós aumentarmos esse convênio. E acho que a senhora sabe também que eu levei, juntamente com outros vereadores, o projeto da PAI, deu valor de aproximadamente 3,5 milhões, está protocolado esse pedido desse recurso para a construção da nova PAI, na senadora Ivete da Silveira, onde, juntamente com esse projeto, a gente levou também sobre o lar diurno do idoso, também um projeto estimado em 3,5 milhões. Então, tudo isso vem de encontro à nossa população, né? Então, eu sei que agora, o mês que vem, o Antônio e o Igor vão ir a Brasília, e a gente sempre, quando a gente vai, a gente busca reforçar esses pedidos, né? Então, acredito eu que eles irão nesse gabinete, e esperamos, sim, que no mais breve possível aí a gente tenhamos esses recursos aí, porque a gente sabe o quanto a PAI representa para a nossa comunidade. Então, quero parabenizar todos aí, as pessoas envolvidas, né, nessa entidade aí, a gente sabe o quanto que eles representam para a nossa comunidade. Também quero aqui cumprimentar o suplente vereador Dilamar Pérez Mendes, motorista da saúde aí, a gente sabe também o quanto vocês desempenham o trabalho de vocês aí, né, a nossa população com certeza agradece. E, em nome da população, agradeço a todos da área da saúde, que a gente sabe o quanto que vocês trabalham em prol da nossa comunidade. Também aqui nós temos o assessor do deputado Marcos de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa. Nós fizemos aqui moção de apelo para que o governador repasse o recurso para o hospital municipal aqui do nosso município de Irani, de R$1 milhão, que está no orçamento já. A gente buscou vários deputados, a gente encaminhou essa moção, e vocês podem ver aí, as obras estão indo, o pessoal está trabalhando aí, e acreditamos que nos próximos dias será inaugurada a primeira etapa do hospital, e com certeza a gente vai buscar, aí a partir do momento que está funcionando o hospital, é mais fácil a gente buscar recursos. E como vocês viram aí, a gente estava previsto ir a Brasília, nós mais 4 vereadores, eu, o Adrian, o Renato e o seu Leucir, e a gente acabou desistindo de ir a Brasília e a Florianópolis também, para reforçar mais alguns pedidos, além do curso que a gente vai fazer dos deputados estaduais aí para a saúde, porque a gente sabe que a nossa população, né, precisa do nosso amparo aqui, do nosso trabalho, e com certeza
alguns recursos já vieram e muitos virão, porque a gente busca aí, em conjunto, aí, nós, vereadores, aí buscamos recursos para atender a população. Também quero falar aqui em nome da Secretaria de Transportes e Obras. Eu também estou repassando aqui para que as pessoas tenham um pouquinho de, digamos assim, paciência, porque a gente sabe que o quanto estragou as estradas. Imaginou se todas essas ruas que foi feito de asfalto fossem ainda de chão? Quantos outros pedidos não estaria aí, né, para ser resolvido, né? Então, muitas ruas foram pavimentadas, então a gente viu que nenhuma delas estão pedindo o serviço de melhorias, porque fez a pavimentação, não precisa mais, né? Então, mas, na medida do possível, a administração aí estão trabalhando da manhã à noite, né? Vocês viram aí, nos últimos dias aí, uma ponte lá do Procópio, que foi consertado, essa do Pio Décimo aí, que tanto foi falado aqui, que o município tinha perdido o prazo, enfim, está aí a prova de que algumas coisas, algumas informações não fecharam aqui nesta casa, a gente até debateu, foi um dia também em Florianópolis, tiramos essas informações, e como vocês bem sabem, a gente colocou aqui que poucas que o governo está disponibilizando no momento, né? Então, ainda que o Irani conseguiu uma aí, né, que é uma das poucas aqui do oeste aqui do estado de Santa Catarina. Então, também aqui quero dizer que nos próximos dias aí é mais chuva, né? Então, e a gente sabe do quanto que prejudica isso. Não é só as estradas, prejudica também lá na propriedade, porque você usa os seus trator, né? O agricultor usa o trator lá, afunda, né? Abre valetas, o gado fica, né, no meio do barro, enfim, é um trabalho de formiguinha, né? Tu não consegue atender todos ao mesmo tempo, e o parque de máquinas da prefeitura, a gente sabe que é boa, mas fosse por uma estrutura, um clima normal, estaria tudo ok, né? Mas como deu essa catástrofe aí de muita chuva e vai continuar chovendo por vários meses até, então a gente perde a cooperação da população, e as pessoas, a gente sabe que estão entendendo, né, a situação. A gente vê outros municípios aí da região com muito mais problemas do que o nosso aí, que a gente, né, vê nas redes sociais, mas felizmente nós temos aí uma equipe muito boa aí, que estão trabalhando na garagem aí, que com certeza estão fazendo de tudo para atender melhor a nossa população. Então hoje seria isso, até a próxima. Eu devolvo a presidência. Só para informar os nobres colegas vereadores, quando estavam aqui os meninos, o Eric e o Lourenço, veio até um aqui e me pediu para nós fazer um pedido para que a administração vê a possibilidade de criar uma pista de skate aqui. Então, só para um reforço aí que eles pediram para nós aí, eu falei que eu ia falar isso. Nada mais havendo ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão extraordinária, amanhã, terça-feira, às 17h30, para deliberarmos a seguinte ordem do dia: discussão e votação dos projetos de lei ordinário número 44, 45, 46 e 48 do Executivo e o projeto de resolução número 3, 2023, do Legislativo. E também convido para a próxima sessão ordinária, dia 6/11/2023, às 17h. E eu peço aos membros das comissões aí, e presidente, se for possível, a gente se reunir agora após a sessão, que nós temos a reunião de comissões que nós podemos deliberar alguns projetos para a sessão de amanhã, para nós não ter que se reunir amanhã. Então, se puderem aí, o David já ia deixar os pareceres aí e está à disposição aí depois da sessão. Para cada presidente para convocar? Então, se cada presidente, como o Renato é o vice-presidente da comissão, que a Catiana hoje ela não se encontra, quiser convocar, o Antônio, passo a vez para cada presidente, aí eu convoco a minha, que é da Comissão de Constituição e Justiça, então estão convocados os meus membros da minha comissão. Eu convoco os membros da Comissão de Finanças para daqui 5 minutos ali na sala do Dr. Davis.
eu convoco a minha também para daqui 10 minutos. Eu acho que a gente pode até se reunir as 3 comissões junto, né? Então, para daqui 5 minutos. Então, está encerrada a presente sessão.